esperar a irmã Karine entrar, então. Vou tirar aqui. Entrou. A paz do Senhor, irmã Karine. Paz do Senhor. Deixa eu regular aqui um pouquinho melhor. Paz do Senhor, que coisa boa estar aqui com vocês. Que alegria, irmã Karine. A gente tentou tantas vezes, né, convidar, tentar agendar ali com a irmã, né, para a irmã ir pregar ali na nossa igreja. E acabou que não deu, porque a irmã sempre estava com compromisso, sempre tinha compromisso, né? Mas aprove, então, o Senhor, né, que hoje a gente estivesse aqui juntas, né? Sim. Queremos que vai ser bênção. Eu creio, Karen. Primeiramente aqui eu quero saudar a Karen, então, a Evelyn e também a Cintiele, que estão aqui. E saudando elas, eu cumprimento todos que estão aqui nessa live, os que vão chegando, os que vão assistir depois. Recebam a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar aqui. Nesse momento são 15 para meia-noite aqui em Lisboa. Nossa! E como é que tá, irmã Karine? Tudo bem? Graças a Deus. Aqui dentro de casa tem paz e tá tudo bem, né? Eu costumo responder assim, Karen, porque lá fora, só Jesus, né? Só Jesus. É verdade. Mas o Senhor tem nos guardado. Como é que tá a função da pandemia aí onde a irmã mora? Agora, graças a Deus, é que assim, gente, a Europa só quem tá aqui para saber o nível das pessoas em relação à obediência às leis, sabe? As pessoas são multadas aqui. Então, o vírus aqui, ele reduziu muito, porque se a gente sai na rua, a gente pode ser multado, então ninguém quer ser multado e a multa é altíssima. A multa varia em torno de 200 euros. Então, o que é 200 euros? Multiplica 2 por 7, vai dar R$1.400, né? Então, a gente sai de casa, eu moro em apartamento, então eu saio e no corredor para pegar o elevador eu já tenho que estar de máscara, dentro do elevador é obrigatório, na rua é obrigatório. Então, a gente só pode ficar sem máscara dentro de casa ou no carro, né? É só assim. Então, reduziu bastante. Teve dias agora que eu estava olhando ali o censo, 30 e poucas mortes por dia. Em relação ao que já teve, como está o Brasil, está quase em 4 mil por dia, né? 4 mil mortes, que é muita coisa. Graças a Deus, o pior aqui já passou. Mas passou porque as pessoas, né, se submeteram a realmente... Gente, não é fácil ficar em casa. Mas é o jeito, né? Se a gente quer sair dessa logo, em nome de Jesus, não basta, né? A gente apenas orar, consagrar, é necessário também cumprir regras e leis. Então aqui já tá, graças a Deus, acalmou bastante, já tá bem melhor. E eu tô preocupada com o meu Brasil, né? Porque eu sei que a coisa aí não tá fácil. Não tá fácil aqui, irmã Karine. Aqui no Rio Grande do Sul tá bem feia a coisa, né? E a gente ainda não tomou... o processo da vacinação também tá um pouquinho lento, né? Mas vai chegar. Eu creio. A gente tem orado por isso, sabe? Sobre o nosso país. Eu vejo que... Eu acredito que não é só em mim, sabe, Karen? E amados que estão aqui com a gente. A gente canta, amém, a gente prega, glória a Deus, a gente dirige um culto, glória a Jesus também. A gente, né, tem uns que a gente chama até de pau para toda obra, então tá sempre ali fazendo. Só que tem uma coisa, tem um chamado que Deus tem nos despertado, que assim como tem sido comigo, acho que é com muita gente que tá assistindo essa live, vai se identificar. Eu não sabia que eu era uma intercessora. Eu descobri durante essa pandemia. Deus despertou em mim a intercessão, a oração, o clamor, porque no corre-corre que a gente andava, eu principalmente aí no Brasil e vindo para cá também, a gente vem no mesmo ritmo. Eu cheguei aqui em janeiro do ano passado, em março começou a pandemia. Deus permite a gente entrar em situações para que a gente descubra virtudes que nem a gente sabia que tinha, qualidades, sabe, dons de Deus também. Quanta gente está cozinhando, vendendo quentinha, almoço, fazendo pastel, lanche, bolo. Gente que nem sabia que tinha esse dote tão gostoso para culinária. Descobriu como? Nessa pandemia, sabe? Então eu vejo que assim como eu tenho descoberto coisas na Karine que eu não conhecia, eu vejo que Deus tem dado essa oportunidade para todos nós, de vermos que nós podemos muito mais, que nós somos muito mais naquele que nos fortalece. E o corre-corre nos impedia de ver isso. Hoje a gente dá mais valor pro abraço, a gente dá mais valor pro carinho.
para o calor humano, como a gente fala, né? Hoje eu creio que nós somos pessoas melhores. Quem está se permitindo ser transformado pela pandemia, através da pandemia, né? A gente é transformado por Deus, mas Deus usa os seus meios. Então, quem está se deixando, se permitindo ser melhor, ser transformado, olha, eu tenho certeza, nunca mais vai ser o mesmo. Então, eu falo isso por mim. A Karine de hoje é diferente daquela antes da pandemia. Bah, eu posso dizer que para mim também, eu me vejo outra pessoa também, depois que começou esse processo. A gente estava falando, eu e meu esposo, né, que quando começou a pandemia, o ano passado, muitas pessoas da igreja, elas acabaram se despertando de uma certa forma e, Jesus está voltando, né, e daí começaram a buscar mais, orar mais, só que conforme foi passando os dias, os meses, né, o pessoal começou se acostumando com aquilo, e até os crentes mesmo começaram a se acostumar com aquilo dali, e aí aquilo já virou, tipo, antes começava um certo temor e depois o pessoal já foi entrando num comodismo. E aí depois a gente viu que muitos já não voltaram mais para a igreja, né? Antes o pessoal estava naquela afobação de que a igreja abrisse logo e tudo. E depois o pessoal começou a gostar de ficar em casa, começou a gostar, né, daquilo dali. E quando a gente foi começar nos cultos novamente, a gente perdeu bastante gente. E aí parece que Deus permitiu voltar, né? Tudo de novo a pandemia, né? Para que o povo realmente assim se despertasse, se alertasse, né, no que realmente está acontecendo e que a vinda de Jesus está mais próxima, né, do que nunca. O povo, na verdade, em si, o ser humano, ele não gosta de obedecer, ele gosta de ser guiado pelos seus próprios sentimentos e vontades, né? Então, essa pandemia tem freado a gente, inclusive em relação a eventos, à igreja. Eu sou uma pessoa que não paro em relação à igreja, sempre para lá e para cá. Porém, é uma situação que fugiu do nosso controle. E servir a Deus dentro de casa, a gente não é a mesma coisa. É dentro de casa que a gente mostra quem a gente de fato é. Então, hoje, servir a Deus de uma forma online ou dentro de um culto com um número reduzido de pessoas é bem diferente do que a gente era acostumado antes. Então, hoje eu vejo que, de fato, Deus tem revelado e mostrado quem as pessoas são, quem nós somos. E eu tenho louvado a Deus por isso, sabe? É como a palavra de Deus diz, quem é santo, santifique-se mais, né? Então, os que são santos, os que buscam a palavra de Deus, os que são do céu, estão sendo crentes dentro de casa nessa época. Mas, infelizmente, quem não está tendo essa direção de Deus, entendendo essa revelação, que Deus está nos chamando para mais perto dele, está sofrendo muito. É por isso que aumentaram os números de divórcio, a violência na mulher doméstica aumentou, é filho querendo ir embora, se suicidar. Então, a gente tem que entender que o que nós precisamos absorver é o que vem do céu. E ponto. O que vem da carne, o que vem do externo para dentro não pode entrar. Eu tenho que me alimentar com as coisas de Deus e realmente buscar a Deus em casa. Se eu pulava na igreja, virava cambalhota, gritava, sapateava, é a hora de fazer isso em casa. Se eu profetizava lá, é a hora de eu ser profeta dentro da minha casa também. Então, é uma limpa de Deus, é uma limpeza de Deus geral no nosso altar, na nossa vida. Para que quando a gente sair dessa situação, eu não sei quando, mas eu creio que esse dia vai chegar, a gente saia incendiado. Mas o que eu vejo é uma igreja muito fraca durante essa pandemia, e eu peço a misericórdia de Deus, porque quando voltar aos cultos, eu espero que as pessoas voltem aos cultos e não fiquem em casa, porque elas estão gostando, elas estão acomodadas. O ser humano em si, ele gosta, né, de um conforto, de uma cama quentinha, e enfim, Deus nos chamou para guerra, né? Se a palavra de Deus fosse conforto, alguém escreveu que ela seria um travesseiro, mas ela não é, ela é espada afiada mesmo. Ela é para cortar, ela é para fazer uma obra na nossa vida. E eu tô me preocupando muito com isso, Keren. A igreja precisa acordar. Glória a Deus que vocês estão acordando, que eu tô despertando, que há um povo despertando. Opa, só um pouquinho. A gente está na guerra, não vamos baixar a guarda. Precisamos sair daqui mais forte. É muito fácil falar, mas a gente só vai sair mais forte dessa se nós formos fortes durante a pandemia, na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus, em santificação, amando a nossa família, amando uns aos outros, sendo crente de verdade,
dentro de casa. Esse negócio de fique em casa, é fique em casa sendo crente, fique em casa sendo santo, fique em casa, pelo Amém. amor de Deus, sem brigar, sem discutir. Cuide-se. Verdade. Amém. Amém. As gurias querem falar alguma coisa? Pode falar. Não? Bom, irmã Karine, a gente deixou, né, quando surgiu esse projeto, a gente deixou uma caixinha de perguntas e pro pessoal sugerir, na verdade, Eu sou a temas. primeira convidada? Isso, Sim. é a primeira. Ai, Ela tá que vindo honra. com a gente. A cobaia, misericórdia, né? Que honra. Tá, pra gente é tudo novo aqui, né? Eu nunca tinha feito uma live, então pra mim aqui é tudo novo. E a irmã é a primeira convidada, né? E quando surgiu a ideia desse projeto, a gente abriu lá a caixinha e pediu pro pessoal sugerir temas, né? Uhum. A gente explicou que seria um projeto com as mulheres e tudo mais. E aí, entre tantos temas, né, que sugeriram muitas e muitas vezes esse tema de relacionamento, né, cristão, relacionamento com princípios bíblicos, como ser, né, a mulher virtuosa, e várias vezes, assim, apareceu isso, que, relacionamento, o pessoal tá querendo saber mais. E a gente vê, né, acaba vendo através disso uma necessidade que muitas vezes tem dentro da igreja, né, de a gente falar com os jovens sobre relacionamento cristão. E esses dias eu estava vendo uma matéria, né, que fala que os jovens estão começando a namorar cada vez mais cedo. E a psicóloga que falava essa matéria, né, ela disse que isso acontece devido à mudança do século, à mudança cultural no século XXI. E a gente vê que isso está entrando cada vez mais dentro da igreja, né, essa função de namoro cedo e tudo mais. E a gente vê que muitas vezes há uma certa carência, que os jovens ficam ali andam numa carência, sabe? E aí começam a querer namorar cedo para poder se apegar em alguém. E a gente vê que então o tempo, esperar o tempo de Deus já não está existindo mais, né? É. O pessoal não está querendo esperar. E o pessoal tá afobado, querem namorar e não querem esperar o tempo de Deus. Então, irmã Karine, a gente queria saber, né? Vou deixar a Cintiela, então, falar um pouquinho, né? O que nós queremos passar, assim, sobre esse tema. Paz, irmã Karine. Paz, Senhor. Então, a pergunta, né, que eu vou lhe fazer agora é sobre o nosso tema, que é o que seria para você um relacionamento com princípios bíblicos? E que também que traga bastante para nossa atualidade, né? Pelo que a Karen falou, o pessoal aí que é também afobado, né? Gente, eu nasci já num lar cristão, meus pais já eram, né, servos do Senhor. Meu pai atendia uma igreja quando eu era pequena, então eu já era filha do pastor. E comecei o ministério muito cedo do louvor. Eu gravei o primeiro CD com 12 anos de idade. E assim fui embora, né, até hoje. E todo mundo dizia assim, vai casar cedo, tem que casar cedo, tem que casar, tem que casar. Essa questão de tem que, aquela frase, e aí nada ainda, gente, isso é uma perturbação para quem tá solteiro. E era profecia de lá para cá, daqui para lá, e eu fiquei confusa em um certo momento da minha vida, e eu comecei a me questionar o porquê que eu tava esperando tanto. Para quem não sabe, eu casei aos 30 anos de idade. Todo mundo casou, minhas amigas todas casaram, a igreja toda crescendo e eu solteira. E a pergunta que não queria calar era essa: tu é exigente, tá querendo demais, tá esperando um príncipe encantado e tal. Não é que eu fosse exigente, gente. A gente tem que entender que casamento, pelo amor de Deus, hoje eu tô casada e louvo a Deus por ter esperado. Se fosse preciso, esperaria mais. Qual é o problema? Gente, casamento é coisa séria. Só que, infelizmente, na igreja há esse problema de irmãs e irmãos também ficarem colocando em cima da gente um certo julgo de que a gente tem que casar cedo. Fez 15 anos, já pode namorar, com 18 já pode casar. O pai e a mãe, se assinarem antes, tá tudo liberado. Não! Se a minha amiguinha aqui do meu lado casou ou tá namorando, amém, é o tempo dela. Eu tenho que entender que o tempo dela é o tempo dela e o meu tempo é o meu tempo. E para cada um, Deus tem um tempo determinado. E eu casei com 30 anos, em santidade. Casei virgem, para a glória de Deus eu falo isso.
Quase entrei em laços? Sim. Me apaixonei? Sim, várias vezes. Achei que era. E toda vez que eu achava que era, Deus dizia não, não, não. Aí eu falava pro Senhor, qual é o meu problema aqui? Que o Senhor só fala não pra mim. Todo mundo ganha um sim e eu só ganho um não. E um dia Deus falou pra mim, o meu não pra tua vida é bênção. Dá glória, agradeça. Eu tô te livrando. E hoje, ao olhar para trás, eu só tenho a agradecer a Deus pelos nãos. Graças a Deus que Deus disse não quando eu queria dizer sim. Deus me livrou. Então, esperar em Deus sempre vai valer a pena. Talvez tem gente aqui assistindo essa live que está há 40 anos esperando em Deus. Isaac também esperou 40 anos. E ele era o Isaac, o filho de Abraão. Bam, 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 gente, vamos combinar. Só que a gente tem que entender que para cada um, Deus tem um tempo determinado. Eclesiastes 3. Então, essa questão de esperar em Deus, de ter um relacionamento em Deus, sempre vai ser a melhor escolha. Eu gostei do André vendo ele na igreja de terno e gravata. Eu não vi nada além disso. Não foi o corpo que me atraiu. Foi a presença de Deus, a pessoa que ele era na presença de Deus, o homem de Deus. Só que hoje em dia as coisas são tudo, né, como diz o gaúcho, enviesado, né, tudo atravessado. Eu preciso ver se a boca dele é do jeito que eu gosto, né? Carnuda e tal. Ou o olho dele é dos meus sonhos. Gente, eu tinha feito uma cartinha quando eu era, sei lá, jovem, assim, aos meus... Ainda sou, claro, né? Mas eu tinha lá pelos meus 20 anos, eu fiz uma cartinha e na cartinha eu dizia a cor do cabelo que eu queria, do meu futuro esposo, a personalidade dele, as características como ser... amoroso, me dar presente, o número do calçado, eu coloquei coisas desse tipo, entende? Até que um dia Deus disse, tu pede pra mim, ai Senhor, faz tua vontade, faz tua vontade. E essa listinha aí é o quê? É a tua vontade, Karine, não é a minha. E eu rasguei essa lista, que eu tinha feito, era frente e verso desse tamanho, de um diário que eu tinha, e eu rasguei ela no dia 9 de junho de 2018, no dia 10 de junho, na manhã seguinte, isso foi na madrugada que eu tive com Deus, um encontro com Deus. Eu disse pro Senhor, eu chorei muito, e eu lembro muito daquela canção da Lu Meu Pídio, então liberta-me de mim. Eu pedi para Deus me libertar de mim mesma, eu não expulsei demônio nenhum, eu expulsei a Karine mesmo. Eu disse que a Karine saia e entre uma nova para a glória de Deus, que a velha vai embora, que eu não aguento mais. E chorei muito, eu chorei compulsivamente na presença de Deus. E Deus falou, rasga a tua lista, porque quando tu rasgar, a minha vontade vai entrar na tua vida. A minha história é muito linda, tá no meu canal no YouTube, Karine Almeida Oficial. Eu tô fazendo episódios, casei aos 30, e aí? Esse é o nome dos episódios, a história é muito legal. No outro dia o André me chamou, eu quase morri dos nervos, sobrevivi, tô aqui. Então, relacionamento tem que ser baseado no céu, na eternidade, não aqui. Baseado em Deus. Pensa que tu tem um ministério, ele vai ter também o dele, e vocês vão ter que conciliar isso, e esses dois ministérios serão apenas um. Então é muito sério isso. O nosso foco sempre vai ser o céu. Amém. Amém. Deus. Amém. Irmã Karine, a pergunta que não quer calar, né? Que todas nós estamos ansiosas para ouvir. Como ser a mulher virtuosa? Gente, é ser virtuosa, é ter qualidades, é ter algumas características diferentes e especiais. E eu anotei aqui, ó, Provérbios 31:30, que a gente tá quase careca aqui de saber, e Provérbios 31:10. Eu vou pedir que uma das meninas possam ler aqui para mim Provérbios 31:10 e a outra lê Provérbios 31:10. A gente vai começar por Provérbios 31:10, tá? Gente, compartilha essa live. Eu tô vendo um monte de gente conhecida que vieram aqui através ali do meu status do WhatsApp, do Stories aqui do Instagram. Que Deus abençoe. Gente, manda aí o avião, esse aviãozinho, né? Manda aí para um monte de gente. Deus quer falar conosco nessa noite. Isso aí, né? Vamos agitar essa live. Vamos lá, bora. No final vai ter caixinha de pergunta para quem ficou com alguma dúvida, então não deixa de compartilhar. A sua dúvida pode ser de outra pessoa também. Que legal, olha só. Pode ler. 31. Pode, 31:10, né? Pode ler, Guri. Vamos começar por 31:30 e depois 31:10, tá? Tá, eu vou ler o 31:30 então, tá? Ok.
Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Provérbios 31:10. Pode ler, Keren. Pode ver? Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Certo. Alguém tem uma versão aí atualizada? A minha diferente. A minha linguagem de hoje. Mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Eu gosto da de hoje, mas eu gosto também de olhar as outras assim, pra gente ter essa visão mais ampla e aberta, né? Gente, nós começamos lendo aqui Provérbios 31:30, que fala sobre a mulher que teme ao Senhor. Então, enganosa é a graça, vã a formosura, tá falando aqui da aparência, da beleza. Gente, não adianta eu me maquiar se o meu coração tá sujo, sabe? Não adianta eu mostrar algo que eu não sou. Então, de nada vale a plástica e tantas coisas que tem hoje, o botox, enfim, não sou contra, cada um faz o que quer do seu corpo. O que eu tô falando aqui é o que a Bíblia diz. De nada vale a academia, corpo bombado, se não temer ao Senhor. Então, Provérbios 31:30. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa será elogiada, porque louvar também é elogiar, é enaltecer, é engrandecer. Então, quer ter moral com Deus? Seja uma mulher temente aos princípios da palavra de Deus. E em segundo ponto, primeiro ponto é esse, Provérbios 31:30. Segundo ponto, Provérbios 31:10. Se eu temo a Deus, se eu de fato obedeço a Deus... Peraí, antes de eu seguir aqui, o que é temer a Deus? Talvez alguém está perguntando aí, temer é ter medo? Não tem nada a ver com medo, tá? Uma vez eu ouvi um certo irmão orando em voz alta e eu guardei aquela oração e eu oro até hoje assim, Deus, tira de mim todo medo, mas deixa o temor, porque eu tenho que temer a Ti. Aí eu fiquei, tira de mim todo medo, mas deixa o temor. Não é a mesma coisa? Não, não é. E eu anotei aqui, ó. Temer é um verbo transitivo direto. Olha só, demonstra respeito, obediência ou reverência. Olha, nada a ver com medo. Tem gente que serve a Deus por medo ou com medo. Medo de ir para o inferno ou com medo da mão dele pesar. A gente tem que servir a Deus com o temor. O que é temor, então? Demonstrar respeito, obediência e reverência. Então, essa mulher que teme, agora ela vai lá para o Provérbios 31:10. Ela é uma mulher de valor. Ela é uma mulher que sabe o seu valor. A Bíblia diz o quê? O seu valor excede o de finas joias. Quem é essa que Salomão está falando? A mulher virtuosa. A mulher que teme ao Senhor. É a mesma do Provérbios 31:30. Se ela teme, gente, o valor dela vai muito além do que ela pode imaginar. E eu já quero falar aqui, vou soltar mesmo o verbo, como diz, rasgar. Tem gente que só entende quando a gente rasga mesmo, né? E solta a palavra. Gente, enquanto você, mulher, jovem, moço que está aqui, não se der valor, não reconhecer o valor que é em ti, mediante, de acordo com o teu temor a Deus, ninguém vai entender isso. Então, primeiro, eu tenho que me dar o devido valor, porque eu... Gente, isso aqui não é orgulho e nem soberba. Eu preciso entender que eu sou uma mulher de Deus. Você tem que entender isso. Ou você está perdendo seu tempo. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, que teme ao Senhor e por temer tem o seu valor. E o seu valor é incalculável, inegociável e incomprável. Tem gente se vendendo, tem gente mandando nudes para receber um eu te amo. Tem gente falando tanta coisa errada, assistindo tanta coisa errada para tentar satisfazer a sua vontade. Não, não é disso que a Bíblia está falando. É o temor ao Senhor, é a obediência a Ele, a reverência, o respeito que a gente adquire, então, o nosso valor. Infelizmente hoje, e eu falo isso com tristeza, os meninos não estão tendo trabalho para ir atrás das meninas, elas estão dando em cima deles. E na minha época, tá? Quando eu era pequena,
a gente esperava os meninos chegar na gente, tá? Tô falando isso no contexto, eu não era namoradeira, não. Mas era assim que eu cresci e ouvi. Sempre cresci ouvindo falar isso. Deixa que o homem faz a frente. Sabe por quê? Quem faz a frente assume a responsabilidade sobre o relacionamento. Por isso que é importante. Amém. Tem irmãs e mulheres que elas chegaram no marido e que são uma benção até hoje. Cada caso é um caso. Cada um tem a sua vida espiritual com Deus. Mas tem gente que não dá conta disso. Então isso aqui já é um outro assunto. Gente, essa live aqui tinha que durar muito tempo, porque vocês me deram cada coisa aqui que eu ficava lendo e dizendo só uma pergunta já dá uma live. Amém, glória a Deus, irmã Karine. A gente teve bastante de perguntas, né? A gente também deixou aberto pro pessoal, depois que a gente escolheu o tema, né? A gente abriu lá no Instagram a caixinha pro pessoal mandar perguntas, né? A respeito desse tema. E a gente vai começar a falar alguma delas, tá? Irmã Karine, Deus confirma um relacionamento? Ai, gente, vamos lá então. É uma questão assim que é muito pessoal e particular, que daí já vai entrar a questão da profecia. Eu vou falar aqui de acordo com a palavra de Deus, tá? E daquilo que eu vivi e vivo até hoje. Deus confirma sim. E Ele confirma de diversas formas, de acordo com a nossa necessidade. Se Deus falou uma vez, Ele não precisa falar duas, só que Ele fala por misericórdia, porque a gente quer confirmação para não errar. Então Deus, por misericórdia, Ele vai confirmando, mas não precisa, tá? Agora, comigo eu pedi várias confirmações, porque eu tinha esse medo de errar e eu tinha um temor em desapontar a Deus. Então, para cada um é um caso, é uma situação. Tem gente que Deus confirma em sonho, outros é em profecia, outros é a família aprovando, a igreja aprovando, é a bênção de Deus. Mas o principal, gente, acima de profecia, revelação e sonho, é Deus falar o nosso coração. E eu quero que você grave, se tem um bloquinho aí de nota, alguma coisa, anota. A maior confirmação de Deus sempre vai ser a paz. Deus é paz. Então, quando eu estou no centro da vontade dele, eu deito e durmo. Eu oro e tenho conexão direta com Ele. Tudo flui, não tem nenhum impedimento. Gente, é incrível viver isso. Pode o mundo desabar, pode gente falar que não é. Ó, esse relacionamento não é. Agora, se você sente a paz de Deus, que excede todo entendimento, a gente sabe que um dia quem não entendeu vai entender, porque Deus dá a paz e confirma. Então, sim, Ele confirma. Amém. Glória a Deus. Tá, vamos lá. Irmã Karine, meu namorado servia o Senhor na igreja junto comigo, mas ele acabou saindo. O que eu faço? Continuo namorando ou termino meu namoro? Perguntas da caixinha de perguntas. Sim, sim. Vamos começar pelo começo? Gente, meu namorado servia o Senhor na igreja junto comigo, mas ele acabou saindo. O que eu faço? Eu continuo namorando ou termino o namoro? Essa foi a pergunta. Primeiro ponto, o que você está procurando? Que tipo de relacionamento você está buscando? Que tipo de homem você quer? Tá? Para ser bem clara aqui. Que tipo de casamento você espera? Tá? Então, se é um servo de Deus que você está buscando, tá na hora de você pontuar isso. Coloque os pontos. Eu não estou dizendo que você está exigindo algo de Deus, mas coloque diante de Deus, Senhor, eu quero um homem que te ame. Eu quero um homem que te honre. Porque se te amar e se te honrar, vai também me amar e vai me honrar. Então, comece a pontuar. E com certeza, com sabedoria, Deus, eu até anotei aqui, ó, Deus ele nos guia nas nossas escolhas e decisões. Então eu não vou dizer para você, continua ou termina. Quem sou eu para falar aqui nessa live? Eu não conheço você, não conheço seu namorado. Então não vou responder com continua ou termina. Eu quero que você busque essa resposta em Deus. E Deus vai te dar sinais, se é que já não está te dando. Sabe por que eu não falo nem que sim, nem que não? Porque depois a pessoa vem e fala, foi a Karine que disse, Deus me livre disso. Quem fala é Deus, tá? Quem faz é Deus. Vai buscar, vai orar. Gente, a Bíblia tá aqui, ó. Ela tem todas as respostas. Procura aqui se ele é um homem de Deus. Aí vale a pena continuar, tá bom? Se não é, é você que vai escolher. E o teu futuro depende dessa tua escolha. Então, por favor, cuidado. Tenha sabedoria. Glória a Deus. Amém. Próxima pergunta. Deus revela quem é meu futuro esposo? Ela está muito associada àquela pergunta anterior, né, que a gente teve aqui. Sim. Se ele confirma. Eu falei que ele confirma.
Gente, Deus revela. Deus é Deus. Ele é soberano, se ele quiser revelar, ele revela. Quem sou eu para dizer que não? Tá? Ele é Deus. Agora, cuidado. Muito cuidado. Porque há revelações completamente carnais. A gente tem um exemplo aí do dia 30, né? Que aconteceu tanta coisa ontem e não aconteceu, tá? Então, a gente tem que julgar a profecia, certo? E é muito importante essas revelações aí a gente ir absorvendo. A maior revelação é a Bíblia, sempre vai ser a palavra de Deus. E a confirmação no nosso coração. Então, mas foi o profeta tal, Deus usou. Amém. Mas isso não é o suficiente. Tá? Você tem que buscar em Deus e Deus vai dando pistas, Deus vai dando dicas, Deus vai... Gente, só quem é cego para não enxergar e quem é surdo para não ouvir, Deus mostra tudo. Só que tem gente que quer tanto a vontade própria que fala, não é Deus. Vai mudar, entendeu? Não é Deus dizendo que não. Logo ele vai mudar, vai se arrepender. Aí a gente fica achando coisas, buscando coisas para justificar, sendo que Deus já deu amém ou deu sim. Tá? Então vamos ser mais maduros em relação a isso. Essa questão de revelamento, que eu digo, de profecia. Cuidado. Amém, amém. Irmã Karine, a gente teve bastante perguntas de mulheres, né? Mulheres já casadas. E eu tenho uma pergunta aqui. Que diz assim, a pessoa perguntou assim, ó, meu marido quer o divórcio. Está fora da igreja há 2 anos. Não quero perder minha família. Como a mulher virtuosa deve proceder? Então, assim, gente, começando sempre pela Bíblia, a luz da palavra de Deus. Divórcio, para Deus não existe, tá? Deus abomina. Ele não nos criou para o divórcio, ele nos criou para a aliança. Deus é Deus de propósitos, tá? Então, uma das coisas que eu vejo aqui é, enquanto há vida, há esperança, tá? Então, tu me disse aqui, o marido quer o divórcio e ele está fora da igreja. E essa irmã disse que não quer perder a família, né? Então, essa é a pergunta. Então, como ela, sendo virtuosa, deve proceder? Ela deve continuar lutando. Quando a pessoa diz, não te quero mais, quero divorciar, ela esfria. Então, ela não traz mais amor, ela não traz mais carinho para dentro de casa e para o relacionamento. Ela completamente esfria. É difícil tu lidar com alguém que não te trata da mesma forma. Aí vem a questão da empatia, né? É difícil lidar com alguém que não tem empatia. Você faz e a pessoa não faz. A pessoa não entende. A pessoa tá demonstrando e fazendo de tudo para que tu deixe ela, né? Com atos, com gestos, com palavras. E isso dói, isso machuca. Mas a mulher virtuosa, ela sabe o seu valor. E em Deus ela busca ainda um refúgio. Ela busca ainda um escape para que o seu casamento seja restaurado. Porém, a Bíblia também nos fala sobre a questão do livre-arbítrio. A mulher virtuosa faz a parte dela, mas nem sempre este homem, que essa irmã está casada, no caso aqui dessa pergunta, esse homem talvez não quer mais as coisas de Deus, não quer mais o casamento, e ele tem o direito também de não querer, gente. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, no momento que ele não quiser mais, o que a irmã faz? Amém. Só que enquanto ela está casada com ele, enquanto ele não foi embora, enquanto ele não divorciou, ela tem que lutar. Ela tem que amar, ainda que ele não seja a mesma coisa com ela, que não corresponda. Gente, ser virtuosa não é brincadeira, não. Tá? É lutar contra a correnteza. E Deus pode mudar. Então isso vai da mulher virtuosa. Ela buscar e lutar pela sua aliança, pelo seu casamento, para que não seja destruído. Então dá um presentinho, faz um carinho, vai atrás. Só que a mulher é osso duro de roer, né, gente? Ainda mais hoje, com esse negócio de feminismo. Mas é necessário, se você quer o seu lar restaurado, se isso porventura no futuro acabar, porque ele não quer mais, a sua mente e a sua consciência estarão livres, porque você fez tudo que você podia, você fez tudo que estava ao seu alcance, e o diabo não terá como te condenar, como te culpar. Você errou, foi você... Não, você estará livre. Amém? Amém. Amém. A pergunta que eu tinha é, basicamente você já respondeu, né? Que seria, meu marido não está mais na igreja, devo orar por ele ou sair deste casamento e arrumar um homem que me acompanhe na obra de Deus? O marido não está mais na igreja?
Isso, no caso ele se desviou, né, dos caminhos do Senhor. Tá, olha só, vamos lá, o marido não tá mais... Ó, alguém botou ali no comentário, termina o namoro. Gente, tem coisa que eu não preciso falar, né? Dá pra entender o que Deus tá falando. Peguem as revelações, tá? Peguem. Agora, eu também não posso determinar algo, vocês têm que saber. Eu já vi várias histórias, tá? Que a pessoa tinha tudo pra dar errado e deu certo. Que a pessoa largou a droga, que veio pra igreja. Mas não peguem esses exemplos que vai ser assim com vocês também. Não tenham isso como algo que vai ser assim com vocês também. Cada um tem a sua história com Deus. Então, pelo amor de Deus, vão orar, minha gente, pra ter as respostas, certo? Tá faltando oração. Então, a pessoa tá dizendo aqui, irmã, meu marido não tá mais na igreja. Ok, primeiro ponto ela disse, ele não tá mais na igreja, se desviou. Gente, olha só, observem comigo. Devo orar por ele ou sair deste casamento? Ela já tá dando uma resposta aqui, tá? Ela já tá me dando uma posição aqui. Devo orar ou sair deste casamento e arrumar um homem que me acompanhe na obra. Eu peço a Deus que essa pessoa esteja agora me ouvindo e assistindo essa live. Se não tiver, que assista depois, mas em nome de Jesus vai assistir. Olha só, primeira coisa, olha como é que já está o teu coração e o teu pensamento. Já está pensando na hipótese da separação, do divórcio, de um novo homem na tua vida. Tu já está com tudo esquematizado. Então, primeira coisa, tu já está pensando no divórcio, já está errado. Quem está errado é você. Ele saiu da igreja, mas você está quase igual ele. Uma desviada dentro da igreja. Porque pensamento assim não é para servo de Deus, não. Primeira coisa, ela falou aqui sobre essa questão dele não estar na igreja. Segunda coisa, ela me deu as sugestões de resposta, né? Se ela deve orar ou sair. Terceira coisa, ela quer um homem que acompanhe ela na obra. Gente, olha só, quando eu caso, no caso eu casei. Quem é casado aqui das três? As três são casadas? Sim. Ah, então tá bom. Sim. Vamos falar aqui de nós pra nós aqui. Quem tá solteiro pega essas também. Quando a gente casa, gente, acabou o eu. É nosso, entende? É nosso. A comida é dividida, a água é dividida, a garrafinha é uma pros dois, enfim, é tudo pros dois. Agora, a obra de Deus também ela vai ser única. E por que as pessoas querem o meu ministério, o meu chamado, a obra na minha vida? A gente tem esse egoísmo. Eu. Gente, se você quer casar, você vai ter que mudar antes de casar, porque senão você não nasceu para casar se você é egoísta. Você não nasceu para casamento, porque casamento não é assim, não funciona assim. Aí ela quer, talvez, arrumar alguém para fazer a obra, mas que obra é essa que tu quer fazer? É isso que eu fico questionando, sabe? Gente, o nosso primeiro ministério é o nosso casamento, é a nossa família. Não adianta eu pregar nos 4 cantos da terra, profetizar, revelar, né? E em casa ser um fracasso, ser uma mulher que não lava nenhuma louça, que não passa uma vassoura na casa, sabe? Que tipo de mulher virtuosa é essa? Mas no púlpito é um trovão, no púlpito é essa mulher aí. Então, assim, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Esse é o nosso maior chamado, é a nossa família, é o nosso marido, são os nossos filhos. Então, se eu quero que as coisas andem bem, profissionalmente e espiritualmente, eu preciso viver bem com os meus. Eu preciso ter comunhão com meu marido, com a minha família, com os meus filhos, para que na igreja eu também possa ser essa bênção de Deus, essa pessoa tranquila, que não faz contenda, murmuração ou fofoca, mas que é uma pessoa de boas, como a gente fala, tá? Relax, literalmente assim. Então, eu quero que você entenda, quem está assistindo aqui, além desta irmã, talvez está pensando essas coisas também, ó, se não der certo, tem gente que provoca um divórcio para que a pessoa seja culpada para que essa outra esteja livre, entendeu? Forja um divórcio, faz dramas, inventa coisas, ó, ela tá te cuidando. Eu conheci uma situação de uma irmã que aconteceu isso, tá? Ela começou a falar pro marido, a irmã na igreja tá te cuidando lá nos cultos, ele falou, não tá. E todo culto a irmã dizia que a fulana tava cuidando ele. Sabe o que ele começou a fazer? Começou a olhar para ela para ver se ela estava cuidando mesmo. E aconteceu o quê? Adultério. Caíram. Então, quem forjou, quem foi culpada foi essa mulher que começou a dizer, a incentivar o homem, ao marido, a olhar para outra. Olha o poder que a gente tem, tá? Nós temos o poder de levantar e derrubar. A Bíblia fala sobre isso. Que venhamos ser edificadoras. O que é edificar? A mulher sabe edifica a casa. Edificar... Olha que lindo, tem 2 traduções que eu gosto muito no dicionário que falam sobre edificar. É levantar.
Uma delas é levantar e a outra aqui, deixa eu ver, erguer. Então, a mulher sábia levanta, ergue a casa e a tola derruba, tá? Então, assim, minha irmãzinha do coração, com todo amor e carinho, eu falo isso pra você. Pare de pensar em hipóteses, tá? Que te tragam uma solução imediata. Vai para a presença de Deus, vai para a oração. Divórcio nunca foi, nunca vai ser, nunca será uma opção. E quer fazer a obra de Deus, faz com o teu marido, tá bom? Não fica pensando num outro. E se ele não quer, faz igual. Tem vários tipos de fazer a obra de Deus. Sendo uma boa esposa dentro de casa, já é de um princípio para ser uma mulher de Deus que faz a obra. A obra começa dentro de casa, tá? Amém. É isso. A próxima para os solteiros, dos solteiros. Por que o cristão deve esperar o casamento para ter relações? Oh, meu Deus do céu. Só para concluir ali a pergunta que a gente tava, gente, a família nunca vai ser um empecilho, tá? Por um chamado de Deus. Nunca diga assim, meu marido me impede. Você, por algum motivo, tá com ele. Ninguém te forçou a estar. Um dia você o amou. Um dia você acreditou. Lute para voltar a ser como era, ainda melhor, tá? Então não tenha a tua família, o teu marido, teus filhos como um empecilho. A família é bênção de Deus, tá? Tenha os olhos espirituais sobre a tua casa e não veja opções de refúgio. Tem gente, eu preciso falar isso porque o Espírito Santo me inquieta aqui para falar. Tem gente que tem o prazer de estar fora, na rua, trabalhando do que em casa com o marido e com os filhos. Tem gente que busca coisa para fazer, para não estar perto da família. Quero que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Abre lá o teu álbum de fotos e olha as fotos de quando vocês se conheceram e eram bem magrinhos, lembra? Bem sequinhos, o fiapo do aipim, como a gente fala. E vocês se amavam, e um dizia pro outro, eu te amo, tu é a minha cara metade, o amor da minha vida. Não busque refúgio na rua, o seu refúgio é no seu lar, é na sua casa. E a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu e não um pedaço do inferno. Tá, gente? Eu preciso falar isso. Pare de buscar. Tem gente trabalhando em 2, 3 empregos, fazendo hora extra e nem precisa. É só para ter no que se ocupar, porque não quer ficar em casa com aquele que um dia amou, com aquela que um dia amou. O amor está esfriando e não é só da humanidade, é do povo de Deus também, é no relacionamento. Vamos buscar em Deus de novo e vamos voltar àquele primeiro amor. Eu sempre digo assim, sabe, para Deus na minha oração pelo meu casamento. Senhor, que eu tenha sempre o mesmo brilho no olhar de que quando eu vi o André pela primeira vez. Olha que coisa linda. O meu coração acelerou, o meu olhar mudou, eu fiquei um pimentão, queria enfiar minha cabeça num bueiro, num buraco no chão de vergonha. O meu cabelo estava todo errado, eu dizia, tá tudo imperfeito, porque ele merece o melhor e tal. Eu me arrumei toda. O que mudou, gente? O amor continua o mesmo. Não vamos deixar que o diabo, que as lutas, que as circunstâncias, vamos parar de se comparar com a fulana. Gente, Photoshop faz milagre, tá? Qualquer uma fica miss beleza aí, tá? Vamos ser nós mesmos, sabe? Por dentro, por fora. Aquela alegria que a gente tinha em estar junto com o cônjuge, com o casal, com o marido ali, o casal, desejando tomar um café junto, almoçar junto. Hoje é só o celular, é só, eu tô ocupado. Gente do céu, tá errado. Voltando agora aqui, o pessoal ri, chora, que é isso? É isso aí, coisa boa. Ser crente é isso, né? É choro com alegria misturada, é aleluia com língua estranha misturada, e é desse jeito. Mas a pergunta pessoal, deixa aí, tá? Quem tiver alguma pergunta pra fazer pra irmã Karine, pode deixar aí que a gente vai estar respondendo. Estão perguntando, querem se a live vai ser salva. Eu não sei como é que salva, se me ajudarem eu salvo. Tem como salvar, tá? Na hora que tu cancelar ali a live, terminar, apertar no terminar, ele vai te perguntar se tu quer salvar. Então, tá fica bom, bem então. calma, bem tranquila, que qualquer movimento brusco pode comprometer a live. Então vamos lá. A pergunta foi, por que o cristão deve esperar o casamento para ter relações? Isso? Isso. Então a resposta é essa, a Bíblia manda que seja assim, ponto final, tá? A Bíblia manda, então por quê? É por causa disso. A fornicação é pecado, gente. Fornicação é pecado e o apóstolo Paulo escreveu lá em Coríntios, o quê? Coríntios 7.
Quem não tá com vontade, não casa, tá? Quem consegue se conter. Quem consegue se conter. Quem não tem um sonho de ter uma casa, de ter um relacionamento, de ter um marido, tá bem sozinho. Hoje em dia tem gente casando consigo mesmo, né? Eu vejo cada coisa. É festa de casamento, cadê a pessoa? Não, é ela mesma casando com ela mesma. Cristo, tem misericórdia. Então, se você quer ficar sozinho, amém. Não quer ter relacionamento, não quer ter relação, não quer ter um casamento, porque para ter tudo isso tem que ter um casamento, fica solteiro. O apóstolo Paulo disse, quem consegue se conter, fique solteiro. Quem não consegue, quem deseja ter uma família, quem quer isso, case. Case. Então, se quer ter relação, casa. Então, se alguém tá me assistindo aqui e tá aí com um namoro cheio do fogo, tá? Que não é fogo do céu, não é fogo do espírito, é fogo da carne. Gente, namoro não é pra amassar um ao outro, não é pra se amassar, dar os amassos. Não é pra passar dos limites, não. Namoro é para se conhecer, e não é para conhecer o corpo também, é conhecer a cabeça da criatura, as ideias, os pensamentos, os ideais, os projetos. Quem começa conhecendo o corpo e só quer conhecer o corpo, depois vai ver que esse corpo não tinha cabeça. Esse é o problema. Vai cair, vai ter dificuldade. A gente tem que entender que o princípio é a palavra de Deus e a santidade, não a carne. A carne sempre vai falar. É como diz, liga em cima, esquenta embaixo, gente. É isso aí. E o que a Bíblia diz? Não deis lugar ao diabo. O diabo quer destruir ministério, o diabo quer destruir família, destruir casamento, quer manchar a tua santidade. No livro de Hebreus 13, Hebreus capítulo 13, versículo 4, ali fala sobre bendito seja o leito sem mácula. É você casar sem antes ter tido relação sexual. É você esperar até o casamento com a consciência tranquila diante de Deus e diante dos teus pastores, dos teus líderes, dizendo, eu venci, eu tô casando pura, eu não conheço o corpo da minha esposa, ela não conhece o meu corpo. Que coisa linda! Só que a gente vê que hoje quer conhecer tudo para depois casar. Primeiro vamos ver aqui como é que funciona para ver se a gente vai dar certo junto, para ver se rola uma química. Gente, a melhor química é o Espírito Santo num relacionamento, ele faz dar certo. É aquela coisa assim que a gente sente Deus no negócio. Então não existe isso. Apaga esse fogo se ele já está aí aflorando. Eu peço nessa live que o Espírito Santo venha com extintor e vá apagando todo esse fogo aí. Só que assim, ó, gente, tem coisa que Deus faz, tem coisa que é a gente que faz. Se tá com fogo muito alto, senta aqui, ele que sente na outra ponta. Parem de ficar juntos. Parem de estar dando brechas pra carne, pro diabo. Porque o diabo se aproveita, nosso inimigo se prevalece, né? Prevalece das nossas situações, das nossas brechas, tá? Então tem que fechar a brecha para que o diabo também não tenha por onde entrar nas nossas vidas. Relação sexual só depois do casamento. Por quê? Porque a Bíblia manda. Porque Deus ordena assim. Amém? Então case diante da lei dos homens, diante da lei de Deus também, diante da sua igreja. Receba a bênção, nem que seja numa oração de um líder, mas seja abençoado e depois, aí você pode fazer o que você, claro que não é tudo liberado também, mas você pode ter o que você tanto queria, melhor respondendo, que é ter o seu relacionamento mais íntimo com o seu cônjuge. Amém? Amém. Eu, né, Gurias? Tá. Terminei um relacionamento faz pouco tempo, mas já conheci outra pessoa. Penso que foi Deus que colocou essa pessoa em meu caminho, até pra mim não ficar sofrendo. O que a irmã acha? Essa aqui você não me passou, então vai ter que repetir, por favor. Tá. Terminei o relacionamento faz pouco tempo, Tá. mas já conheci outra pessoa. Tá. Penso que foi Deus que colocou essa pessoa em meu caminho, até pra mim não ficar sofrendo. O que a irmã acha? Tá, vamos lá. Tu não me passou essa aqui, mas a gente responde aqui porque tá muito claro, né? Um amor nunca vai curar uma dor, tá? De um outro amor, no caso. A gente não existe esse remédio. Ó, eu terminei um relacionamento, então eu preciso de um outro pra curar aquele que não deu certo. Pobre da pessoa que a pessoa mal entra nesse relacionamento contigo e já entra com uma responsabilidade de curar o teu coração. Sabe? Tá errado isso. Não, a gente não pode usar as pessoas para curar coisas que só o tempo podem resolver dentro da gente. Então nunca use alguém para resolver o teu passado. Resolva o teu passado para depois iniciar um novo relacionamento.
Nunca um novo relacionamento vai curar o antigo, enquanto você não se curar. É você que tem que se resolver. Eu passei por uma situação, nem chegou a um namoro, mas eu estava obcecada naquela situação que eu estava e eu não sabia como sair. E Deus dizia pra mim, eu não tô nesse negócio, eu não tô nesse futuro namoro ou casamento. Eu não tô. Só que eu tava. Deus não tava, mas eu tava de cabeça mergulhada. E como que eu ia sair daquilo? Gente, levou mais ou menos uns 6 anos, por aí, para eu me libertar e poder, então, estar disponível para Deus me abençoar em um novo relacionamento. Tá? Amém. Então, pro André chegar e para eu casar com o André, o meu esposo, eu estava bem resolvida, não estava com rolo com ninguém, não estava com meu coração sofrendo por ninguém. E vamos combinar, sofra por Cristo, por amor a Cristo e não por pessoas, minha gente. Tem gente que não merece uma lágrima tua, uma noite em claro tua, pelo amor de Deus. Vai viver. A fila, como dizem, anda e de fato anda. Se não deu certo é porque Deus tem algo melhor para ti. Deus não tem um sofrimento para você. Deus não te fez para ser a opção na vida de alguém. Deus te fez para ser alguém que some, que faça diferença na vida de alguém, tá? Então a resposta é essa, tá, Kelly? Amém. Pode falar, sim. Amém. A pergunta essa que eu tenho agora é bem parecida com aquela que a irmã Evelyn perguntou antes, tá? Dormi com meu namorado, mas não confessei. Quais as consequências que isso pode me trazer? Dormi com meu namorado, mas não confessei. Quais as consequências que isso pode me trazer? Sabe o que eu percebi aqui nessa pergunta? Primeira coisa, ó, tem um pecado oculto. Essa pessoa está ocultando esse pecado. É o primeiro ponto, há um pecado oculto. Segundo ponto, não há arrependimento. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então você que perguntou, fez essa pergunta aqui, você ainda não alcançou a misericórdia porque você não confessou, não deixou, e por isso a gente vê claramente que não há um arrependimento. Sabe o que eu vejo aqui? Essa pessoa está preocupada com a consequência do pecado e não com o pecado em si. O momento em que eu paro de pensar no meu pecado e fico só preocupada com a consequência, eu já perdi o temor a Deus. É a mesma coisa que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Não dei o dízimo esse mês. Meu Deus, eu vou ser demitida porque não dei o dízimo. Eu não estou preocupada em obedecer, eu estou preocupada com a consequência do que eu fiz. Vocês estão entendendo? É exatamente isso que aconteceu aqui. A preocupação dessa pessoa não é em confessar, em deixar, é o temor. Gente, eu pequei, eu desobedeci a Deus. Eu tô com a minha vida manchada. Não, ela não tá preocupada em um conceito, ela tá preocupada com o que isso pode trazer para ela. Ah, se ela vai engravidar. Ah, se vai acontecer alguma coisa de ruim, um atropelamento, sei lá o que passa na cabeça dela. Mas eu não quero aqui que você se preocupe. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui o volume. Eu não quero aqui que você se preocupe com as consequências, mas sim se preocupe aonde vai passar a tua eternidade. E esse pecado está comprometendo a tua salvação. Então, ao invés de viver pensando na consequência, viva para resolver a tua vida ainda hoje. Confesse ainda hoje, deixe ainda hoje e a misericórdia chegará até você. A misericórdia vai te alcançar. Então a gente tem que se preocupar. Eu estou caminhando para qual eternidade? É inferno ou céu? E eu tenho que caminhar para o céu não com medo de ir para o inferno. Eu tenho que caminhar para o céu, em rumo ao céu, porque eu amo a Deus. Porque eu quero Deus. Tá? Então esse medo, essa preocupação das consequências é completamente errada. Eu preciso primeiramente me arrepender, me humilhar, consertar a minha vida, pedir misericórdia, confessar, deixar de lado. E aí Deus vai ter misericórdia da nossa vida, da tua vida e com certeza as coisas vão se resolver, certo? Amém. Vamos lá, próxima pergunta. Só um versículo para quem está anotando aí. Tem muita gente perguntando se vai ficar salva a live. Eu vou salvar, vou fazer de tudo para salvar. Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28, versículo 13, tá? O que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então eu não dizimo por medo de perder o meu emprego, por medo de passar fome. Eu dizimo porque é o certo a fazer. Porque eu temo a Deus e obedeço a sua palavra. E não pelo medo do que aquilo pode me trazer. Assim é pro relacionamento. Eu não peco, eu não durmo com meu namorado. Não é pelas consequências que eu vou ter uma maldição no meu casamento e tal. Não, eu não faço porque eu sei que não é certo. E eu quero obedecer a Deus e viver em santidade.
Esse é o princípio da mulher virtuosa, tá? Amém. Amém. Não concordo com a maneira que meu esposo conduz a criação dos nossos filhos. Como a mulher virtuosa agiria nessa situação? Gente, nesse caso aqui, da criação de filhos, eu ainda não tenho filhos, mas eu sou filha. E eu tenho a palavra de Deus que fala sobre isso, então a gente tem que falar, né? É uma questão que deve ser feito um acompanhamento nesse caso, porque ela está aqui discordando da forma que o pai cria os filhos. Talvez ele também discorde da forma como ela cria, entende? Então tem os dois lados da moeda. Desculpa. A moeda tem os dois lados. Então o que eu recomendo nesse caso? Para que haja uma concordância. Um aconselhamento pastoral, tá? É a melhor coisa. Ah, mas meu pastor não sei o quê, então procure outro. Ou então tenha o teu pastor como teu amigo. Gente, eu fico pensando como é que pode as pessoas, né? Às vezes buscam lá fora o pasto, sendo que tem pasto dentro de casa. E se não é pra ter, dá um jeito. Faz a tua parte, vai atrás, tá? E busque a ajuda da liderança e também a ajuda de um terapeuta. Gente, esse tabu de terapia cristã, de psicologia e tal, tem que ser quebrado. Assim como tem o paracetamol que eu tomo para aliviar minha dor de cabeça, Deus também tem levantado profissionais da área da terapia da mente, que estudam a mente e o comportamento humano. E eu gosto muito, inclusive, dessa área, porque são pessoas, principalmente cristãs, que vão nos falar, nos aconselhar mediante a luz da Bíblia. Então, há terapias para a família, para o casal, enfim. Nesse caso de criação de filho, onde um concorda, o outro não concorda, tem que ter um consentimento entre os dois, tem que haver um consenso, então tem que buscar ajuda. Eu vejo dessa forma. Quem é humilde, busca ajuda. Esse é o princípio. O humilde, ele sabe que não sabe tudo. Tá. Isso aí. Amém. Amém. Tá. Próxima pergunta. Trabalho fora, pois a renda do meu esposo não é suficiente. Os filhos estão sendo criados pelas tias. Sinto que estamos equivocados nas nossas prioridades. Como devo proceder? Gente, é o seguinte, a família nunca tem que ser o plano B ou o C. A família é o plano A. E a mãe tem que estar presente, principalmente nessa fase da criação dos filhos. A transição essa, eu vejo tantas mulheres de Deus, inclusive tem uma que disse, né, ai, minha filha ficou mocinha e eu estava viajando fazendo a obra. Minha filha deu o primeiro, né, sinal de que estava gostando de alguém e só me contou depois porque eu estava ocupada na obra. Gente, a nossa maior ocupação tem que ser a nossa obra, que é essa aqui, a nossa família, tá? Então, é Deus, essa é a escala. Deus, família, igreja, que é a obra. Então, Deus, família e obra. Porque não há obra sem família, não há igreja sem família estruturada. Se a família tá uma bagunça, a igreja vai ser uma bagunça também. Então, nós precisamos entender que a igreja somos nós e começa aqui dentro de casa. O que eu vejo que essa irmã tá fazendo? E eu quero dar um conselho, inclusive, para ela. Minha irmã, a sua prioridade não deve ser o dinheiro. Ore para que Deus providencie recursos para que a irmã trabalhe menos e ganhe mais ou ganhe igual. Deus é poderoso, gente, para abrir porta. Não fique mendigando e deixando a tua família sofrendo, às vezes por uma miséria de dinheiro. Deus, ele providencia e não deixa faltar nada. Só que ele faz mediante a nossa fé e mediante as nossas escolhas e prioridades. Então, eu acredito piamente que se eu colocar Deus em primeiro lugar, portas na minha vida vão se abrir. Sobrenatural vai acontecer e o pão não vai faltar e a conta não vai deixar de ser paga. Então, a irmã está pensando muito no dinheiro, no recurso, porque o marido não dá conta de pagar tudo sozinho em casa. Irmã, ore mais para que Deus te abençoe a ponto de que a irmã trabalhe pouco, até mesmo nem trabalhe. Deus pode prosperar o teu esposo. Deus pode te prosperar abrindo uma porta que a irmã trabalhe menos. Então, em primeiro lugar, gente, a nossa vida só anda se a gente ora. Quer saber como é a vida de alguém? Veja a vida que essa pessoa tem de oração. A nossa vida é movida pela comunhão que nós temos com Deus. Então, pare de ficar dizendo, mas se eu largar esse emprego não vai ter providência. Vai! Se a tua prioridade é Deus, esse tempo vai passar de crise. Aguenta só mais um pouquinho. Deus vai dar uma direção. Deus vai dar uma estratégia. Eu não estou dizendo que a irmã larga esse emprego. Quem sou eu? Porque só essa irmã sabe a dificuldade que está passando em casa. Então, eu não posso dar um conselho desse igual namoro. Namora, larga, casa, divorcia. Quem sou eu? Deus tem as respostas. E eu tô aqui te orientando mediante a palavra de Deus.
ore mais. E Deus vai abrir portas e milagres vão acontecer e a irmã vai ter tempo. E a prioridade será a tua família e não o dinheiro. Aleluia. Amém. Vamos então para mais uma pergunta. O que a Bíblia quer dizer quando fala que a mulher deve ser submissa ao homem? Essa aqui o pessoal gosta de perguntar, né? Ai. Gente, vamos lá. O que é submissão? Submissão não é inferioridade. Aí eu já vou ter que falar sobre o machismo. Tem homens que confundem a submissão com o machismo. O machismo é o quê? Eu mando, eu controlo, eu coordeno. Alguns pensamentos que os homens têm, né? Mas não, submissão não é inferioridade. A submissão ao marido é uma missão condicionada. Eu quero falar sobre isso aqui, o porquê que a submissão ao marido é condicionada. Vamos lá. Primeiro ponto, tá? Quem tá anotando aí vai acompanhando, depois fica salvo, que eu creio que vai. Você pode fazer esse estudo junto. Foi um estudo rápido, porque, gente, se deixar eu falo demais e olha aqui, eu vou ter que correr, porque a hora tá passando. Primeiro ponto, a Bíblia não fala... aqui... Não falem ainda, escutem eu falar para não me julgarem, esses pré-julgamentos aí, calma o coração. Primeira coisa, a Bíblia não fala que a mulher deve ser submissa ao homem. Vocês sabiam disso? Ouço grilos, vamos continuar aqui. Isso aqui seria em relação ao machismo se fosse escrito assim, tá? Que a mulher deve ser submissa ao marido. Mas a Bíblia não é machista e nem feminista. A Bíblia é a Bíblia e ponto final. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, tá? Não ao homem, sim ao marido. Aqui já daria um estudo e uma live de 4 horas, talvez. Ao marido, Efésios, capítulo 5, versículo 22. Ao marido como ao Senhor. Então, se eu sou submissa ao meu Deus, é o que está dizendo aqui Efésios, tá? Se eu sou submissa ao meu Deus, o que é ser submissa? É ser obediente ao meu Deus. Eu devo ser ao meu marido conforme eu sou ao meu Deus. Então, mulher que não obedece a Deus também não vai ser uma mulher obediente ao seu marido. Porque tem que ser como é ao Senhor. Efésios, pode ler quem abriu aí? Efésios 5, 22, por favor. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então, como ser submissa ao Senhor? Vivendo em obediência à palavra de Deus. E como sendo submissa ao Senhor, assim deve ser ao seu marido. Então, olha só, se eu sou submissa ao Senhor, o Senhor me chama para quê? Para santidade. O Senhor me chama para quê? Ele me chama para obediência. Então, se o meu marido me chamar para pecar, eu não vou pecar, porque eu tenho que ser submissa ao meu marido como eu sou no Senhor. Vocês entenderam? Mas ele me chamou para... Meu pai, que exemplo que eu posso usar aqui? Bom, ele quer que eu vá no... Um exemplo para as irmãs de mais idade. Ele quer que eu vá no baile com ele. Só um exemplo, tá? Gente, se eu sou submissa ao Senhor e o Senhor não quer que eu peque, eu também terei que ser a mesma coisa com meu marido. Não vou. E dizer não. Tem gente que fala assim para tudo e acaba pecando de montão, né? Porque o marido não é crente ou o marido está numa vida de pecado. Não, tá errado. É conforme eu sou ao Senhor, assim eu serei a Ele também. É não ao pecado, e sim à santificação. Certo? Então, submissão é super tranquilo, gente. É primeiro a Deus. E do jeito que eu sirvo a Deus, com alegria eu vou servir. Esse servir não é ser escravo ao marido, mas é o honrar. É ser mulher, entende? É cuidar da casa, é alegrar o marido, é fazer um agrado, um carinho. Assim como eu agrado o meu Deus, sendo uma boa filha para Ele. Seja uma boa mulher para o seu marido. É simples, então você não é carrasca. A Bíblia... Tem gente que não sabe ensinar sobre isso. Infelizmente, tem gente que fala... Infelizmente, eu crescia ouvindo pessoas falando que submissão é a mulher ser realmente, né? Meu Deus, ser pisada pelo marido. Não é isso. É alegria, é amor, é o honrar, é o respeitar, é o agradar. Esse é o servir o marido. Não é só apanhar na cara. Misericórdia, não é isso, não. É... Você ser querida e ele ser, como fala, entre aspas, um cavalo, como a gente diz aí no sul, né? Não é isso, não. É você querer que ele esteja com você aquilo que você é com ele. Essa conquista diária, a submissão, ela é simples quando a gente se submete a Deus. Tá bom? Amém. Amém. Quando o marido
troca de ministério depois de anos no mesmo lugar. A esposa deve acompanhar mesmo não concordando com a troca? Não me passaram essa também, mas essa aí é tenebrosa. Gente, andarão dois juntos se não tiverem de acordo, né? Vão pra Bíblia sempre, tá? O que a Bíblia diz? Andarão dois juntos, não tem como andar em eu num lado, ele do outro. É a mesma coisa que eu tá numa rua e eu tô andando desse lado da calçada e ele tá do outro lado. Ele atravessou e tá andando lá. A gente tem que andar, Deus nos chamou pra andar juntos. O que eu vejo quando há esse problema aí? Eu sou contra isso, pela palavra de Deus, não concordo com o marido congregar numa igreja e a irmã congregar em outra. Por quê? Os assuntos não vão ser os mesmos. E talvez um não goste da igreja do outro, aí não vai querer tocar nos assuntos mesmo. Eles não vão para a casa do Senhor juntos, aí não se cumpre aquele versículo. Alegrei-me quando me disseram, Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a irmã está indo triste, porque está indo sozinha, mas tem uma aliança na mão. Abre uma brecha para o diabo entrar e para alguém ter uma pena. Sabe, um irmãozinho lá ter uma pena e dizer, irmã, vou te dar uma carona. Irmã, a irmã tá tão sozinha. Olha as brechas que a gente abre quando um tá de um lado e o outro tá do outro. Me desculpa quem não concorda, quem não gosta, mas eu tenho muitos exemplos na minha caminhada de fé que isso não deu certo. Cada caso é um caso, tudo tem o seu tempo, mas pelo amor de Deus, se você pode evitar uma briga, uma guerra na sua casa, um inferno na sua casa e uma futura separação, aguenta. Ah, mas eu não gosto da igreja dele, ele tá me obrigando a ir lá, então aguenta. Você casou com ele. Então por que não ficou solteira? Casamento tem essa questão aí também da gente suportar coisas. Só que, irmãs, na oração tudo muda. É isso que eu quero que vocês entendam, querem que as pessoas acham assim, ó, ah, mas se eu concordar com ele, eu vou ficar minha vida inteira lá. É só você orar. A gente tem inúmeros exemplos na Bíblia que Deus mudou situações impossíveis e improváveis porque alguém orou. Então a gente tem esse problema desse egoísmo, sabe? Não, ele tem que vir pra mim. Eu jamais vou querer. Não, gente. Sabe? Vamos pra Bíblia, vamos pro joelho, vamos orar de novo como a gente orava antes com fervor até o céu se abrir, até Deus mover. Ou Deus muda ou os mata. Eu sou dessa teoria, tá? Ou Deus muda ou leva, prepara e leva. Mas ninguém é obrigado a sofrer, a oração resolve tudo. Mas o povo não quer orar, por isso tá pagando preço. Então se sujeite, entenda que é um tempo, mas tem esse salmo dentro do seu coração e na sua casa. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu tô indo lá para adorar a Deus. Eu posso não gostar do pastor, eu posso não gostar da igreja que meu marido me obrigou a ir, daquela fulana que tá lá. Meu Deus do céu, olha quem tá lá. Gente, se você ora, tudo muda. É só aguentar o tempo, tá bom? Amém. Irmã Karine tem uma pergunta também que eu não passei pra irmã, né? Mas é bem simples assim também. E é para os solteiros, né? As colocaram assim, ó. Gosto de um jovem, mas ele não se liga. Devo falar pra ele? Ai, gente, olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. Em 2017, eu vi uma amiga nossa em comum me enviou. Ela estava aqui no culto em Lisboa, ela tirou uma foto da igreja, deu um zoom, puxou a câmera pro André e me mandou. Eu estava lá em Porto Alegre, aí no caso, né? E ela me mandou essa foto e disse, brincando, olha só que benção, ele é até parecido contigo, já pensou? Ele tinha uma aliança na mão direita, uma aliança de noivado. E ela não tinha visto. E eu, como sou uma detetive, né? As mulheres são terríveis, né? Eu dei um zoom maior ainda. E eu vi que ele tinha uma aliança na mão direita. E na hora eu chamei ela e disse, tu tá me apresentando um homem comprometido, o sangue de Jesus tem poder. Comecei a brincar com ela, para com isso. Só que quando eu vi aquela foto, na hora eu senti algo por ele, que eu não sei explicar. E eu sempre questionava e dizia assim, como que as pessoas sabem que é essa pessoa para casar? Como é que a fulana sabe que é aquele ali que ela vai casar? Como é que ela soube? Eu sempre queria saber isso, como é que as pessoas sabem que é essa pessoa para casar? E eu só descobri quando eu encontrei o André. Então o que eu entendo? Enquanto não bater isso em você, é porque não é o tempo ou não é a pessoa ainda. Tem que acontecer esse negócio, eu sei que é ele. E você só vai saber quando for a pessoa certa, tá?
Então, esse negócio de flertar e de ir atrás, particularmente, eu nunca gostei de ser assim, dessa forma, tá? Comigo. Então, quando eu conheci o André naquela foto, depois eu descobri que ele não era noivo, que era a aliança do pai dele, que abandonou ele quando ele era bebê. Era tudo que ele tinha do pai, então ele sempre colocava ali, inclusive para espantar os mal-olhados, que ele me diz, né? Para alguém, se quisesse ter um interesse, eu não estava afim de me relacionar, então eu já botava aliança pelo pai e por mim também ficava com ela. Não, era uma opção dele, ele era presbítero, e então realmente as meninas ficam olhando, né, para um jovem, porque, gente, a estatística diz que nas igrejas evangélicas a maior porcentagem são mulheres do que homens. Então, o sangue de Jesus tem poder, que Deus envie mais homens para as nossas igrejas. E a coisa está séria. Não precisa buscar no mundo, Jesus manda, tá? E aí, gente, o que aconteceu? Ela brincou com ele também, falou de mim. E os meses se passaram e eu não fui atrás dele, não fui atrás dela também. Eu não falei para ela que eu tinha me interessado. Depois ela me falou que ele não era noivo. E eu não fui atrás. Eu chorava orando e dizia: Senhor, que loucura é essa? Eu tô aqui, né? Tá passando o tempo. Ele nem sabe que eu existo. Eu nem sabia que ele já sabia da minha existência. Ele nem sabe. Eu tô aqui com ele na minha cabeça, Jesus. Se ele tá interessado por alguém, desfaz, Senhor. Olha a minha oração, tá? Se ele tá até com alguém, não era a tua vontade, e é eu, quebra com esse relacionamento. Não é oração de feiticeiro, é a oração pela vontade de Deus. E aí, gente, Deus começou a falar com eu quietinha. Minha mãe não sabia, ninguém sabia, era só eu e Deus. Isso foi em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 7 meses se passaram. E em fevereiro eu estava num retiro. Deus sempre falava que eu iria embora, que eu iria para outro país. E em fevereiro Deus disse: Karine, tu vai entrar na Europa. Uma profecia que foi em público, tinha mais de 2.000 pessoas naquele lugar. E eu esqueci do André. Porque eu queria conhecer, de fato, a Europa, Portugal. Eu esqueci dele. E no final do culto, um jovem, um músico, veio em mim e disse: tu vai para a Europa casada, assim diz o Senhor. E ele chorava muito e eu dizia: não, é impossível isso acontecer. Gente, em junho, eu olho no meu WhatsApp, tinha uma foto de daquele rapaz de dezembro, que eu tinha dado aquele zoom, me chamando para conversar no meu WhatsApp. Eu quase tive um mini infarto. Eu quase surtei. O que eu quero dizer? A minha história é longa, vocês podem assistir no YouTube. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus cria. O maior cupido é o Espírito Santo. O que está aqui, o que estava aí em Porto Alegre, também estava aqui em Lisboa. E, gente, Deus faz milagres e eu amo viver o sobrenatural de Deus. Porque Deus, eu não preciso dar o meu jeitinho. Deus, Ele é soberano e Ele faz. Então, se você tem vergonha, comenta com alguém. Às vezes é importante. A minha dica é essa, né? Pode comentar, cuidado para quem você vai falar também, principalmente, né, a juventude. Fala com a tua líder, tem a tua líder como tua amiga, conversa com ela. Deus pode usar ela para falar com ele, Deus tem vários meios e pintar um clima e ele gostar de você. Mas se preserve, se dê valor. O homem gosta de fazer a frente, tá, gente? Ele gosta. Tem muitos homens que não gostam quando a mulher se oferece. Então, para não perder ponto, vigia, tá? Amém. Irmã Karine, eu acho que já deu 1h30 de live, né? Agora é 8h58. Eu não tá faço bem ideia. Deixa eu ver aqui. Então eu vou... Deu 1h e pouco, né? 1h30 já. Tá. Então, para finalizar, então, que já tinha mais perguntas, mas vamos para nós entrar pro final. Então, eu vou fazer a última pergunta, tá? Que é uma pergunta bem que todo mundo, assim, casado, né, no meio cristão, tenha algumas dúvidas, assim. E a pergunta é assim, ó, eu também não passei para irmã. A pessoa fez uma pergunta assim, ó: posso ir em motel com meu esposo? Posso ir em motel com meu esposo? Se não, se não pode, né? Me diz o porquê. É uma pergunta muito corriqueira, assim, inclusive eu já conversei sobre isso com meu esposo também. Vou falar de mim, tá? Particularmente o que eu penso sobre isso. A Bíblia não fala essa palavra motel, a Bíblia não cita coisas assim, mas a Bíblia fala sobre o leito manchado. Isso a Bíblia fala, né? Para que serve um motel? No primeiro pensamento que vem à nossa cabeça, qual é? É um lugar de prostituição, de adultério. E quando eu falo de prostituição, eu não falo só de casais héteros, mas de homossexuais também, que vão
para o motel com esse propósito. Então, um dos maiores propósitos do motel, melhor dizendo, né? Falei hotel. O motel é para isso. Se eu sou casada, né, abençoada por Deus no meu casamento, o que eu quero estar deitando numa cama onde talvez uma hora antes de mim estava ali um casal completamente em pecado, abominável diante dos olhos de Deus. Você não precisa disso. As pessoas, elas querem explicações para coisas que são óbvias. Eu não preciso disso. Vai para um hotel. O que é hotel? Hotel é um lugar onde as pessoas realmente vão, muitas vezes a trabalho, ficam hospedadas ali a trabalho. É lua de mel, vão passar lua de mel, vão passar uns dias. A probabilidade do pecado é muito menor no hotel do que no motel. Vai para uma pousada. O motel, infelizmente, ele tem essa mancha do adultério, da prostituição, do pecado. E eu não preciso disso, você não precisa disso. Decora o teu quarto, se é isso que você quer, algo diferente. Se não tem dinheiro, fica em casa mesmo. Mas se tem um dinheirinho, quer passear, escolha um lugar que vai te abençoar. E não um lugar onde já é consagrado, infelizmente, a tanto pecado, a tanta sujeira e a tanta maldição. Esse é o meu conselho. A Bíblia não fala exatamente sobre isso, a palavra motel, como muitas pessoas procuram. Mas a minha Bíblia querem ter essas respostas. Minha Bíblia não diz, não precisa dizer. Tem coisas que são claras e muito óbvias, tá, gente? Por favor, conserve o seu relacionamento, o seu casamento. Você que é solteira, já vai guardando tudo isso, tá? Você não precisa disso. Amém. Eu quero perguntar para as gurias, né, para Cintia e para Evelyn, se tem alguma pergunta que vocês acham que é importante, assim, deixar, né? Eu não. Acho que não também. Aqui. Amém. O pessoal aí de casa também não fez nenhuma pergunta, porque eu acho que a maioria já tinha mandado antes também, né? Mas se tiver alguma pergunta, né? Deixa aí. Então, para minha mãe aqui, finalizar... um beijo pra mãe. Amém. Para finalizar, então, irmã Karine, a gente queria, né, que a irmã deixasse um conselho, uma palavra da parte de Deus para as nossas jovens solteiras e para as nossas irmãs casadas, para esse momento a qual nós estamos vivendo. E logo após, né, irmã Karine, a irmã pode fazer uma oração para a gente finalizar a live. E o pessoal que quiser deixar um pedido de oração, né, aqui nos comentários, pode deixar também. Então a irmã Karine vai deixar um conselho e após a irmã Karine pode fazer uma oração. E se a irmã também quiser falar sobre o projeto, né, que eu sei que a irmã tem um programa, né, toda semana, eu sempre acompanho ali, sempre que dá eu acompanho, né, e é uma bênção. Glória é muito edificante. Amém. Obrigada, Kelly. Irmãos e irmãs que estão aqui, principalmente as moças, né, porque essa live aqui ela é bem voltada com esse tema, como ser a mulher virtuosa que a Bíblia fala, e se tratando de relacionamento. Gente, relacionamento, se relacionar com alguém sempre vai ser um desafio, tá? Muito grande, porque são pessoas diferentes. Então, você que está solteira, não busque um relacionamento para não ficar sozinha. Busque um relacionamento literalmente para se relacionar com alguém. A própria palavra já fala tudo. Para ter uma comunicação com alguém, trocar ideia, sabe? E não para ter alguém como um refúgio, um escape para uma situação que você está passando. Eu quero ir embora de casa, então eu quero arrumar alguém para eu casar. Você vai arrumar um problema se você querer alguém pensando nisso. E pobre da pessoa que vai entrar nesse relacionamento com você desse jeito. Então o meu conselho é, espere o tempo. Quem tá solteira aqui, gente do céu, eu tenho que falar, parece um absurdo, mas tem 14 anos e tá solteira. Infelizmente essa é a nossa realidade. Eu tô solteira, quantos anos tem? 14. Gente, vai estudar, tá? Vai orar, vai viver, deixa isso lá pra frente, tem a vida inteira pra isso, então te acalma, vai fazer a obra de Deus. Então, é o que o apóstolo Paulo diz, quem tá solteiro, busquem agradar a Deus. Como é que a gente agrada a Deus? Agradando os pais, aos líderes na igreja, aos professores na escola, na faculdade, tendo uma vida, sabe, sem alguém ter nada pra falar, não namorando escondido, não pecando escondido. Antes de eu finalizar aqui, eu quero falar a respeito de uma situação que eu passei em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu tinha 16 anos de idade. E eu fui sozinha naquele evento, fui cantar.
E Deus disse que me daria experiências tremendas naquele final de semana, porque eu sempre viajava com os meus pais. E naquela viagem eles não puderam ir, eu fui sozinha. E lá aconteceu uma briga, acabou o culto, os líderes que tinham me convidado brigaram com o pastor, com o filho do pastor. Várias pessoas da igreja viram, jovens viram também. E eu ali no meio da situação assistindo, porque eu estava esperando terminar aquela briga para ir embora. Eu estava hospedada na casa dos líderes. Aí imaginem como é que eu cheguei na casa deles com aquele clima. Primeira coisa que eles falaram era, vamos terminar hoje. Era recém a sexta-feira, o congresso ia até domingo, sendo que domingo era manhã, tarde e noite. E eu vendo toda aquela situação, comecei a clamar pelo sangue de Jesus, 16 anos de idade. Eu lembro que eu me joguei Que coisa linda isso, eu me joguei no chão do quarto que eu tava. Era um piso e era muito gelado aquele piso. E eu me atirei naquele chão e eu comecei a orar. Eu disse, o que eu tô fazendo aqui, Deus? Qual é o teu propósito comigo? E eu vejo que hoje em dia o que falta para nossa geração, para nossa juventude, é gente que bote a cara no pó e pergunte para Deus, o que o Senhor quer de mim nisso? O que o Senhor quer que eu faça diante disso? Por que eu tô aqui? Para quê? A gente tem que parar de perguntar para os outros ou ficar assistindo lives dos outros, perguntando respostas que a gente tem na oração. E quando eu me atirei ali no chão, naquele piso gelado, Deus falou para mim. E eu era muito tímida. Gente, para eu estar aqui hoje foi um milagre de Deus na minha vida. Eu não falava nada, era só a paz do Senhor, irmãos, e começava a cantar. Até para levantar o braço, ministrar, era uma dificuldade. E eu me joguei ali, Deus disse para mim, abre a tua boca que eu vou te encher. E foi tremendo, gurias, o que Deus fez foi lindo, 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 mas aconteceu algo. Eles começaram, como Deus começou a fazer muita coisa através da minha vida ali, eu ia cantar, Jesus curava, batizava, foi tremendo, aconteceu um rebuliço. E aí os jovens foram todos para casa desses líderes no domingo e eles fizeram filas para se aconselhar comigo. Hoje eu dou risada dessa situação, porque eu penso assim, o que eu tinha de experiência para contar? Com 16 anos, não tinha quase nada, nascida na igreja, nunca entrei em disciplina, então parece, né, uma vida assim, ó, cadê? Vou fazer o quê? Gente, nós temos tantas faltas e pecados diante de Deus. Ai, daquele que se julga santinho, hein? E Deus começou a mostrar, assim, quem eu era, como eu era. E um casal chegou até mim, os dois vieram, ela regendo o coral e ele mexia nos botões da mesa do som. Então ele era o sonoplasta e ela era a regente. E os dois vieram até mim chorando e disseram, Karine, aconselha a gente. Aí eu perguntei, o que vocês estão precisando, né? Eu sem experiência nenhuma, só Jesus. Aí eles disseram pra mim, a gente tá em pecado de fornicação, a gente tá dormindo junto, escondido, já tem uns 6 anos. Olha só, eu diante daquilo, na hora, o Espírito Santo foi falando através da minha vida, eu disse pra eles, primeira coisa é isso que eu falei aqui pra vocês naquela pergunta que surgiu. Confessem. Confessem. E sabe o que é mais lindo nessa história? Eu tinha 16 anos, estou com 31 hoje. Eles são casados até hoje e felizes, têm filhos, confessaram naquela mesma semana o pecado. Eu não lembro se foi no mesmo dia. Eu sei que foi naqueles dias daquela semana. Entraram em disciplina, pagaram esse preço, cada um do seu lado. E como eles se amavam e Deus tinha um projeto com eles, né? Pagaram o preço, e muito alto foi, mas hoje estão casados. Então, é tão lindo quando a gente se arrepende, a gente alcança a misericórdia de Deus. Agora tem casos também que você pecou, mas essa pessoa não é para você, e você não é obrigado a casar com ela. Então tem que ouvir a voz de Deus para saber o que Ele quer. Eu quero encerrar aqui com vocês, livro de Esther, Esther capítulo de número 4. É muita gente pecando e achando que isso não faz mal. Ah, já que eu vou casar, qual é o problema? Gente, a Bíblia não mudou, tá? Glória a Deus. Por mais que você tá num lugar onde eles permitem que isso aconteça, acima da liderança está Deus. E Deus condena o pecado. Deus abomina o pecado. Ele te ama, mas Ele abomina o teu pecado. E Ele quer te transformar, Ele quer te salvar. Quem achou Esther, capítulo 4, a partir do versículo 7, pode ler, por favor? Mordecai
lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei. Ele pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecerá. E quem sabe se para a conjuntura como está é que foste elevada a rainha? Então disse Ester para que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Aleluia. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Glória a Jesus. Essa palavra é muito linda, é muito tremenda, muito profunda. Ester, entre tantas, foi escolhida, mas ela foi escolhida por Deus com um propósito de ser um instrumento para salvar o seu povo, salvar a sua pele, salvar o seu povo. Deus jamais nos colocará em lugares sem propósitos. E um dos maiores propósitos de Deus é a família. Deus quer nos ver habitando em família. Deus quer nos ver sorrindo, felizes, contentes. Só que o nosso adversário, Satanás, ele tem usado tanta coisa para distorcer o real sentido da família. Deus colocou Ester, porque Ester não tinha condição nenhuma de sozinha chegar onde chegou. Uma menina que não tinha pai, não tinha mãe. Meu Deus do céu. Mas tinha o Espírito Santo de Deus na vida dela. E isso fez a diferença. Quando a má notícia chega até ela, teu povo vai perecer. Tem dia marcado, tem data marcada. Vocês vão morrer. A notícia da destruição, da morte, da calamidade bateu na sua porta. E o que ela fez diante dessa notícia? Eu quero dar só uma pausa aqui. Gente, notícias ruins têm chegado até nós. Todos os dias. Eu não gosto nem de abrir mais as notícias, mas eu tenho que abrir para saber o que está acontecendo. Porque é tanta morte, é tanta crise, é tanto desemprego, que a gente pensa, quem é o próximo que eu conheço, que vai acontecer alguma coisa? Será que é comigo? A gente fica nessa loucura. O que a gente tem feito quando chegam essas notícias ruins? O que a gente tem feito quando chegam situações difíceis diante de nós? Quando o relacionamento está difícil, o casamento está difícil, a relação com pai e mãe está difícil, a relação com a tua igreja está difícil. O que você tem feito diante das dificuldades que estão à sua frente? Muitos se desviam, muitos param, muitos entregam cargo, muitos divorciam,
Muitos pelo estresse, pela raiva, pelo ódio, agridem, descontam em alguém tudo aquilo que estão sentindo. A fé é um ato, é uma atitude, que não é aquilo que eu estou vendo diante de mim. A fé, ela é invisível, ela me promove. A fé faz com que eu acredite e veja o que muita gente não acredita, o que muita gente não vê. E o que está faltando nos nossos dias, nos nossos corações, é termos mais atos de fé para que as coisas mudem. Eu vejo muita gente dizendo, o mundo está cada vez pior e é assim mesmo. As notícias são as pessoas estão se conformando. E o que a Bíblia diz lá em Romanos? Não vos conformeis com este presente século, com este Covid. Não vos conformeis com este relacionamento abusivo que você está passando. Inclusive, vocês passaram aqui essa pergunta, né? Não foi feita sobre os traumas da infância. Alguém perguntou, tenho traumas de infância e por isso não consigo me abrir muito em um relacionamento. Que devo fazer? Há gente que foi abusada por tio. Há meninos que foram abusados por homens e hoje estão no homossexualismo e vice-versa. Há gente que não consegue vencer o trauma da infância, aí não consegue se desprender do passado, não tem como viver o presente, não tem como viver no futuro. Se desprenda, liberte-se. Deus tem propósito na tua vida. Tenha fé de que tudo vai ficar bem. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para sofrer. Deus não te chamou para você ficar aí lutando pro seu casamento. Toma uma posição, toma uma atitude. A fé é um ato. A gente toma esse ato, essa atitude de fé, independente do resultado. É como aquele hino diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Tem gente falando assim, se o meu namoro não der certo, eu vou me desviar, não quero mais saber de nada. Quem é você para determinar alguma coisa na sua vida? Quem determina é Deus. Então, se o namoro não der certo, a vida continua, o ministério continua, a família continua, os pais continuam. Pelo amor de Deus, pare de depender emocionalmente de alguém. Dependa de Deus. Tenha mais fé. Quando a gente tem fé, a gente ora. A gente acredita que tudo está nas mãos de Deus, guardado por Ele. Ele vai dar um livramento, Ele vai dar um escape. O que Esther fez diante de uma notícia de luto que viria, de mortandade que viria? Esther reagiu. Qual tem sido a tua ação diante das más notícias? Reaja como mulher virtuosa, como homem de Deus. Reaja. Quando chegar notícia ruim, não. Em nome de Jesus vai mudar. Em nome de Jesus vai dar certo. Para de falar, olha aí, aconteceu. Eu imaginei, eu sabia que ia dar. Para com isso, em nome de Jesus Cristo. Mediante as más notícias, tenha uma atitude de fé, independente do resultado. Reaja. E eu gostaria de falar para você uma coisa que talvez faz muito tempo que alguém aqui não faz. Quando Esther ouviu a má notícia, ela disse o quê? Avisa o povo, avisa o meu povo, esse povo que está com a morte decretada já, para eles jejuarem 3 dias. É 3 dias e 3 noites. Ninguém come, ninguém bebe, tá? Ninguém come, nem os bichos, até os animais entraram no jejum. Por quê? Porque ela teve um ato de fé. Se eu perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Mas vou morrer lutando. Vou morrer tentando. Vou morrer acreditando. Que Deus levante nessa live Esther, que além da beleza por fora, seja linda por dentro, uma mulher guerreira, uma mulher de fé. Quem é que hoje em dia quer dizer isso? Se eu morrer, morri, mas morri lutando. Se eu continuar orando até o meu último respirar e não ter respostas, continuei orando, morri orando. A oração, ela tem efeitos mesmo após a morte. Aleluia. Porque Deus, Ele está recebendo. Deus, Ele está colhendo. A Bíblia diz que tem um anjo que coloca no odre. As nossas orações são recolhidas. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida, você moça. Você jovem casada, jovem senhora. Você minha irmã do círculo de oração, da união feminina. Vamos ser Esther? Se perecer, pereci. Se não der certo, não deu. Mas eu creio que Deus pode fazer alguma coisa. Era essa a fé de Esther. Nós vamos jejuar, nós vamos orar. Então, quando vier a luta, para de estourar o teu cartão de crédito procurando refúgio em compras online. Hoje em dia é mais online do que presencial, porque está quase tudo fechado.
para de tentar despistar, entende, o teu problema, resolve o teu problema. Tá? Então, para de ficar comendo, é Big Mac, é Burger King, é comilança, é lasanha, tentando afogar tuas mágoas nestas coisas. Seja uma Esther. Eu vou pro jejum, eu vou pra oração e Deus vai me responder. Eu sinto aqui a presença de Deus. Eu quero convocar aqui, como Esther convocou toda aquela nação, eu convoco você também para uma vida de renúncia, para uma vida de jejum e oração, e não uma vida morta espiritualmente falando, mas uma vida viva. E a gente só vive quando tem a vida de Cristo em nós. Se alguém quer voltar para Jesus, volte nessa live. Se alguém quer aceitar a Cristo, aceite nesta live. Se alguém quer se reconciliar, se reconcilie. Se alguém quer pedir perdão, consertar o altar, confessar o pecado, faça ainda hoje. Não deixe passar. Faça assim que você puder, para que Deus possa abençoar a tua vida. Seja uma mulher de oração, seja uma mulher de jejum. As respostas, todas as respostas que nós precisamos, estão aos pés do Senhor. É de joelho. Vamos parar de cantar e pregar e viver mais tudo aquilo que a gente faz no altar. Certo? É de joelhos. Se você pode, ore comigo neste momento. Pai, nós estamos aqui na tua presença uma vez mais neste dia. Oh, aleluia. Eu vejo tanta sequidão, Senhor, emocional, espiritual, há tanta frieza, porque o teu povo está reagindo mediante as suas emoções, mediante a sua carne, que é fraca. E o diabo tem usado estas situações para acabar com o teu povo, para frustrar os teus planos. Mas em nome de Jesus, levanta Esther, Senhor, aqui nessa live, que diante das notícias ruins que chegam, das calamidades dentro de casa, das crises emocionais e espirituais, até mesmo existenciais, que esta irmã, que este irmão se levante como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que ora, que busca as respostas em Ti, que não vai para a internet como um ventilador, Senhor, falar do que está passando. Estou me sentindo triste hoje. Não, nós temos que divulgar, Senhor, para o Senhor o que estamos passando e sentindo. E não para muitas pessoas que estão ali só de aparência e muitas vezes com inveja contra a nossa família, contra a nossa casa, desejando o nosso mal. Traz mais maturidade espiritual para estas mulheres e estes homens que estão aqui nesta live, Deus. Dá-nos um crescimento, dá-nos um amadurecimento em Ti, que possamos, ó Pai, entender que não é mais hora de brincar e de ficar, Senhor, de mimimi, de fofoquinha, de murmuração, de diz que me diz que. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Em nome de Jesus Cristo. Que as pessoas parem de depender de outras pessoas e comecem a depender de Ti. Quantas jovens assistindo aqui essa live, dependendo de um relacionamento, de um namoro, de alguém que fale o eu te amo, de alguém, Senhor, que muitas vezes nem ama verdadeiramente, mas simplesmente está ali enganando. Quantas pessoas estão no engano? Dá livramento aqui nessa live, abre os olhos, abre os ouvidos do teu povo, abre o coração e a mente, Deus, para que estejam sujeitos a Ti, a Tua palavra, e que haja mudança, que haja libertação, que haja transformação, que haja renovo, que haja a Tua presença nos corações, que esse projeto flua, que esta live edifique vidas, que essa live transforme vidas, aproxime, una pessoas para a glória do Teu nome. Leva os Teus filhos além, Senhor, para a glória do Teu nome. Fica conosco em nome de Jesus Cristo, é o que Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos pelas vitórias. Amém, Senhor, obrigada. Amém. Glória a Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus continue te abençoando, irmã Karine, né? Que continue sendo essa bênção, né, nas mãos do Senhor, esse instrumento para muitas pessoas, né? E eu creio, assim, que essa live alcançou vidas nessa noite, né? Meninas que talvez estavam se sentindo perdidas de alguma forma. E creio que vai continuar. Esse projeto é um projeto que a gente, né,
orou para que a gente pudesse fazer, né? E cremos que vai alcançar ainda muitas vidas, muitas meninas. Amém? E nós te agradecemos, irmã Karine, pelo ali desde o começo, né, quando a gente falou com a irmã foi muito querida, e que Deus continue lhe abençoando. Amém. Obrigada, Keren. Obrigada a todas as queridas que estão aqui, que é a Evelyn e também a Cintiele. Que Deus abençoe os pastores do distrito. Que Deus abençoe toda a mocidade, a juventude, adolescentes. Que se espalhe por Porto Alegre, pelos arredores, que vocês fazem a diferença, tá? É isso que não tem preço, tá? Para a glória de Deus. Que vocês sejam exemplos para essa nossa geração. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, pelo amor. Deus abençoe. Amanhã tem programa no nosso canal, é toda quinta-feira. O programa é Tempo de Viver Coisas Novas. É maravilhoso, tremendo o que Deus faz. Então confere lá no canal Karine Almeida Oficial. Segue aqui também a gente no Instagram, Facebook Karine Almeida. E vamos juntos, em união, orando uns pelos outros, servindo a Deus rumo ao céu. Beijo, Deus abençoe todos. Amém, glória a Deus. Amém, Deus abençoe, irmã Karine. Obrigada.